Olá, vamos mudar o mundo. Nosso podcast está no ar. Agora nós vamos falar sobre boxe, sobre luta e também muitas lições aqui sobre superação, sobre a importância do boxe, da luta e do esporte como um todo na transformação das vidas. Para falar, eu trouxe aqui o meu querido amigo Cleverson Fontinatti. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Leandro. Prazer estar aqui. Agradeço o convite. Eu que fico agradecido aí por você ter aceitado o nosso convite. A gente vai falar de um tema, gente, que assim, hoje está muito em pauta. Eu acho que mais do que nunca o brasileiro tem entendido a importância da atividade física, da atividade esportiva. E para muitos é só um passatempo, para outros é uma questão de necessidade para o emagrecimento. Ou seja, as pessoas procuram atividade física, o boxe, né? Vamos falar especificamente do boxe, por vários motivos, né? Quais são geralmente os motivos? Já de cara, já fazendo a pergunta. Hoje, assim, a grande maioria procura pelo objetivo do emagrecimento, né? É o primeiro contato ali. Uhum. Mas, assim, eu, com a minha experiência, as primeiras mulheres que começaram a me procurar para fazer aula lá atrás foi a questão do emagrecimento. É mesmo? Mas, fala mais pertinho aí. foi pela questão do emagrecimento. Uhum. Só que conforme foi passando o tempo, algumas dessas alunas foram desenvolvendo, foram ganhando habilidades dentro da arte, né? E a procura foi para aprender. Aprender realmente como treinar boxe de verdade. Então, assim, os dois quesitos mais procurados hoje é pela questão do emagrecimento e também pela parte mental. O boxe trabalha muito essa parte mental. E eu costumo falar que o boxe é um esporte assim que ele mexe com todas as suas emoções. As boas, as ruins, vai te fazer lembrar de traumas, às vezes, do passado. E quando você começa a aprender a lidar com isso, você realmente aprende a gostar do esporte, porque assim, é uma coisa muito assim, chega a ser difícil de explicar. Já assistiu o filme do Rocky Balboa? Sim. Aquela frase, você luta contra você mesmo. Então você costuma lutar contra os seus traumas, contra os seus medos, contra as suas ansiedades. Então, assim, essa parte mental é muito forte dentro do boxe também. Cara, e como que isso acontece, assim? Por que isso acontece ali? Cara, no boxe? Eu vou te dar um exemplo meu. Sim. Há um tempo atrás, o meu treinador estava passando uma técnica para mim que eu não estava conseguindo fazer. E eu, assim, eu não falei, mas eu demonstrei insatisfação com a minha fisionomia, né? Uhum. Ele apontou o dedo para mim e falou, se você desistir, pega seu material, vai embora, nunca mais volta aqui e para de dar aula. Você não serve para isso. Nossa. Tipo assim, aquilo acabou comigo. Eu fiquei puto. Fiquei com raiva. Mas eu não fiquei com raiva dele, fiquei de mim. Sim. Não fiquei levando para ele. E fui embora pensando, pô, o que eu estava errando? Por que eu não estava conseguindo fazer? E eu, assim, eu geralmente me cobro muito em relação a isso, né? Então, fico com raiva, fico ansioso. Tudo que os meus alunos sentem, eu também sinto. Sim. Também sou aluno. Mas eu tento entender o que aconteceu, né? Então, assim, quando eu falo que mexe com as suas emoções, é isso. O boxe mexe com as suas emoções. Então, por exemplo, às vezes você tá numa posição social e você entra em um ambiente, assim, que você passa a ser igual a todo mundo, que você toma bronca, que as pessoas te cobram, igual você comentou do TDAH, que você se sente incapacitado de fazer aquilo, que você entra numa situação de eu não sei fazer isso e agora está todo mundo me olhando. Então, assim, como é que eu vou te falar? O boxe, ele expõe coisas que você sabe a seu respeito. Então fica visível, você fica exposto. Cara, tem 3 meses que eu tô fazendo boxe, queria mandar um abraço pro Pedrão. E como eu tô tendo raiva de mim. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Porque ainda mais quando um dia eu vi um vídeo, pedi pra gravar, e eu falei assim, não, tô arrasando. Na hora que eu fui ver o vídeo, eu falei, cara, que cara desengonçado, você não nasceu pra isso, vai pro beat tênis. Vai tentar uma outra coisa. E aí veio o outro lado e falou assim, é mesmo, vai desistir? Como é que é? Só porque você não vai conseguir e tal. E o outro lado falou assim, cara, você pode, você vai, inscreve numa competição, claro, para iniciante, para isso te instigar mais. Então, assim, e eu lembro também, você falando aí, eu lembrei, porque eu sempre ouvi as pessoas falando que o boxe te traz essas coisas, mas na atitudes práticas. Eu lembro um dia que eu fui fazer esqueci a palavra que fala lá, quando é boxe livre, né? Sim, sombra. Não, boxe livre. Entrei no ringue lá com um cara lá, com outro aluno. Escola de combate ou sparring? Um sparring. E eu, assim, tava achando que eu tava bem.
E o cara era bem melhor do que eu, um soco muito mais forte, Sim. eu tomei o primeiro no nariz. Cara, quando eu tomei esse primeiro no nariz, me instigou tanta coisa, assim, no sentido assim, do vou parar porque eu não consigo, Sim. do eu vou pra cima, do eu vou desistir, ou eu vou melhorar. E aí o que eu adotei foi, eu Sim. vou melhorar, porque eu Legal. não quero tomar outro soco, não. Mas isso você tinha quanto tempo de treino nesse dia aí? Ah, tinha uns 2 meses, eu acho, de treino. Ó, eu costumo falar muito, comparar o boxe com a vida. Então, pegando para a sua profissão, você formou em quanto tempo? 4 anos. Você tinha quanto tempo de boxe? 2 meses. Entendeu? Uhum. Então, assim... Não dá pra se cobrar Não tanto. dá para Né? se cobrar. A sua cobrança tem que ser em cima do tempo que você tem. Sim. Então, assim, é igual eu, treinador, cobrar de um aluno meu algo que eu não faço ou algo que eu não ensinei. Não faz sentido. Uhum. Não é coerente, entendeu? Então, assim, ó, pegando o seu exemplo, eu, no meu primeiro dia de treino, quando eu comecei a treinar, na época, meu professor Gugu, lá de Brasília, me colocou na frente do espelho para treinar jab direto. E eu, adolescente, cheio de energia, pô, todo mundo treinando, e eu não. Fiquei lá resmungando. Tá. Segundo dia, vai de novo, vai de novo, véio, vai de novo. Doido pra entrar no... Doido pra fazer, ela bateu um saco, bateu alguma coisa, não sabe fazer nada, né? Vai de novo, e achando ruim, reclamando. Terceiro dia, vai de novo, eu tava nervoso já. Quarto dia lá, dando chilique. Tá dando chilique, não entendi. Já sabe fazer? Acho que eu consigo, sobe no ringue. Aí me colocou pra fazer um sparring também, bate naquele cara ali. Aquele medo de apanhar. Ô, fulano, agora bate nele. Aí a pessoa chegou, por que você tá na academia? Eu falei, não sei. Eu tô aqui pra ensinar. Preciso que você esteja aqui pra aprender. Você entendeu por que eu tô te colocando pra repetir a mesma coisa? Aí que, tipo, fez sentido. Que é assim, quando um médico vira pra você e fala assim, Leandro, eu preciso que você tome remédio X. Ele não tá te obrigando. Ele tá te dando uma orientação. Então, o que o boxe é? Você vai receber uma orientação. Agora, como você decide absorver aquela informação, aí é seu. É o que você falou, pô, senti raiva, quis descontar, quis desistir, ou vou melhorar. Então, eu falei, o boxe, ele te expõe. Então, eu era muito ruim de futebol quando era criança. Ninguém me escolhia. Igual eu. Era 2 pernas esquerdas. E tentei ir pro gol, aí usava aparelho, estava sempre machucado, desisti. Aí, quando eu comecei a treinar boxe, eu percebi que eu comecei a melhorar no futebol. E eu falei, por que eu estou melhorando? Na época eu não estava entendendo. Só que o boxe, além dessa parte física e mental, trabalha essa coordenação motora. Então eu falei, pô, pé esquerdo, pé direito, isso aqui também é parecido. Comecei a fazer a assimilação das coisas. É parecido. Então se eu corro para a esquerda, se eu corro para a direita, eu corro para frente. Então começou a melhorar uma outra atividade minha. Eu dou exemplo no futebol do Ronaldinho Gaúcho, né? Não sei se você já reparou, quando ele corria pro gol, ele não corria em linha reta. Você já reparou isso? Sim. Sempre em Diagonal. diagonais. E ele tinha uma certa facilidade de mudança de direção. O que ele fazia extra futebol? E fazia bem. E faz bem. Você lembra? Não. Ele samba. Verdade. Então pode ser que o molejo ali da dança influencia no... Não, parece que ele tá dançando, né? Parece que ele está dançando, porque são coisas similares. É igual, por exemplo, voltando para a luta. Lembra do Van Damme? Sim. O Van Damme fez 18 anos de balé para melhorar os chutes dele no karatê. Entendeu? Então, assim, se você pegar, por exemplo, o Bruce Lee, quem na verdade criou o MMA foi o Bruce Lee, porque ele foi o primeiro a misturar. Ele pegou coisas do Kung Fu, coisas do boxe, coisas da luta de esgrima, coisas do judô e desenvolveu uma arte ali para ele. Você lembra daquele filme, acho que é o Voo do Dragão, que tem ele e o Chuck Norris? Você lembra dos pulinhos dele com o Chuck Norris? Aquilo é do Kung Fu ou do boxe? Verdade. Você entendeu? Então, assim, quando eu falo que o boxe te expõe, é isso. Você vai ver se você realmente presta atenção, você vai ver se você é uma pessoa bem coordenada. E às vezes você até sabe que você não é tudo isso, só que tá pondo para fora. Tá na frente de alguém. E se você faz uma aula coletiva, você vai ficar mais travado ainda, porque agora todo mundo tá percebendo que eu não presto atenção, ou que eu não tenho coordenação motora. Eu tenho alguns rankings de coisas de alunos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela ficou 34 minutos na época para entender que eu queria 1 soco, 2 socos e 3 socos. Ela é engenheira. Aí você para e pensa, pô, sou engenheira, mexe com cálculo, número, como que ela não conseguiu entender isso, né? Então, assim, quando a pessoa ela faz esse julgamento dela mesma, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu não estou conseguindo, aí cria essa revolta. Então, já tive vários casos de aluno que, assim, agora eu vou parar, vou chutar o balde, vou desistir. Aí eu falo, você demorou quanto tempo para formar?
Você demorou quanto tempo para chegar nesse nível? Então, acho que é uma coisa do século, do ano atual, né? As pessoas querem tudo muito para ontem. Eu ia falar justamente isso. Tudo muito rápido. Tudo tem se adaptado a esse senso de emergência nosso. Até mesmo as faculdades. Antes as faculdades eram 5 anos, 4 anos, agora 2 anos. E agora você manda rodar uns vídeos na internet, com 3 meses você está pegando um diploma. Né? O emagrecimento. Antigamente as pessoas faziam dieta, faziam atividade. Hoje a pessoa, para que eu vou fazer dieta e atividade se eu posso pagar uma cirurgia? Nada contra, né? Claro. Mas é uma forma de abreviar o tempo. O boxe não tem jeito, né? Não tem. Na verdade, assim, quando me perguntam sobre remédio para emagrecimento, né? Eu sou a favor de estética, cirurgia, remédio, desde que você esteja praticando uma atividade, um esporte. Então, por exemplo, você tomou um remédio para emagrecer, mas você não consegue subir uma escada, para mim não serve. Para mim. Você está tomando remédio. O seu corpo, ele chupou lá, está todo magro, beleza, mas você não tem saúde, então você não é saudável. Então, esse pensamento é a longo prazo. Você tem quantos anos? Tenho 37. 37, tenho 36, você está novo também. Então, você pensa assim, pô, nesse ritmo que eu estou levando hoje, de alimentação, de atividade, será que com 70 anos eu vou estar conseguindo levantar e abaixar, fazendo uma coisa simples? Eu vou conseguir amarrar o meu cadastro? Então, eu sempre falo, a estética, ela é consequência da sua alimentação e do seu treino. Agora, o que prevalece é a saúde. Legal. Então, assim, isso não tem como você misturar com o tempo. É igual eu virar para você e falar assim, em X tempo você melhora isso. Em X tempo, é igual essa questão do emagrecimento, né? Chega a ser engraçado, mas as pessoas, elas querem perder peso em pouco tempo, né? Mas elas também se esquecem que elas não ganharam aquele peso em pouco tempo. Verdade. Parar para pensar, entendeu? Então, assim, eu escuto muito isso. Quando eu casei, eu pesava tantos quilos. Hoje eu peso... Passou quantos? 10 anos. Passou 15 anos. Então, eu não ganhou peso também da noite pro dia. Então, assim, voltando no box, te expondo, é isso. Primeiro, você tem que entender as suas limitações. Que eu falo muito com criança. Entender... A gente tem um problema quando a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, entrei no box para perder peso, tá? Estou com peso X, procurando nutricionista, entendi que eu estou comendo muito, então vou reduzir a minha alimentação. Eu não sou ruim de coordenação motora, eu já entendi, então eu vou me permitir fazer exercícios para melhorar a coordenação motora. Não tem como você buscar uma mudança em cima de algo que você não se dispõe a fazer. E o boxe, ele faz isso. Então, assim, ele vai jogar isso para fora, porque é aquele aluno que às vezes ele chega, não sei pular corda, tá, mas então vamos aprender. Pulando. Você aprende pulando. Não quero. Então, não é coerente, entende? Não tem jeito, né? Então, o boxe, ele te expõe dessa forma, entendeu? Legal. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho, só para convidar quem está nos assistindo aqui, você que veio aqui assistir esse episódio através do Fonte, né? Que é seu apelido. Você que não conhece o nosso podcast Vamos Mudar o Mundo, a nossa ideia é sempre trazer convidados, pessoas que têm histórias que influenciam e que podem transformar o nosso mundo, o mundo das pessoas, e nada melhor do que o esporte, principalmente o boxe, que é um esporte aí que eu tenho tido os meus momentos de muito prazer e de muita raiva também, mas de mim, faz parte. De mim, e não tem jeito a gente melhorar se a gente não ser exposto, né? Exatamente. Eu quero saber se o Diogo está me ouvindo aí, se o Diogo está aí para mandar para a gente. Já estamos em 2025, virou o ano aí, passou Natal, Ano Novo, depois a gente vai falar sobre quando começar, né? Mas, Diogo, tem aí novidade da Implantar para a gente? Temos sim, Leandrão. A Implantar separou agora para o público que está assistindo o podcast, que ligar lá agora no 4141-0955 ou entrar em contato pelo Instagram no @implantar.telecom e contratar o serviço de internet da Implantar, falando que veio aqui pelo podcast, vai ganhar 1 ano de Sky Plus e Paramount Plus. E o melhor ainda, Leandrão, os times mineiros estão na Sul-Americana. E todos os jogos da Conmebol passam lá na Paramount Plus. Então você vai conseguir acompanhar todos os jogos da Conmebol. Muita série, muito filme que tem disponível no Sky Plus. E além da internet maravilhosa da Implantar, né? Legal demais. E por falar em internet maravilhosa da Implantar,
Nosso querido convidado aqui é cliente da Implantar, né? Aí, ó. Aí, você chegou na sede da Implantar. Na hora que você falou Implantar, eu falei, eu conheço a internet. Aí, tá vendo? Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte, que é a nossa parceira aqui, oficial do nosso Vamos Mudar o Mundo. Estamos aqui na casa da Implantar fazendo esse programa aí que tem transformado e impactado a vida de muitas pessoas. Obrigado, viu, Diogo? Tamo junto. Implantar Telecom 4141-0955. Além de ter a melhor internet, você tem um presentão aí que é Paramount Plus durante um ano. E nesse ano de 2025, os dois times mineiros, conforme nosso querido Diogo disse, está aí na Sul-Americana e você pode assistir aí. Às vezes fica triste, está sendo transmitido? Não está, mas se você é cliente da Implantar e falar que veio através do podcast, você não vai ter esse problema. Todos os jogos da Sul-Americana você vai poder acompanhar aí direto da sua casa. Voltando aqui, o Diogão mandou você falar um pouquinho mais perto, tá? Beleza, Diogão. Então, meu amigo Fonte, me fala uma coisa aqui. Falamos aí sobre já algumas curiosidades sobre o boxe, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, porque o boxe ele não só te ensina a lutar, pode ser aí um motivo para as pessoas procurarem. Eu quero aprender uma luta, eu quero me defender. Não apenas permite o emagrecimento, mas não apenas permite o desestresse, né? Trabalha a ansiedade, mas trabalha até mesmo a sua performance no seu trabalho, na sua casa e etc. Né? Uma coisa que as pessoas não sabem sobre o boxe, que eu acho interessante, é a socialização. Assim, muita gente chega para praticar boxe. Por mais que você tenha ali o seu nicho de trabalho, os seus amigos, não sei se você lembra, acho que é no Rock 3, que o Apollo leva ele nas academias antigas, que ele fala que ele perdeu o olho do tigre. Não estou lembrado não, mas mais ou menos. Aí ele entra na academia, tá todo mundo olhando para ele, e ele meio contido, aquela coisa. Então muita gente acha que vai ser essa sensação quando você chega na academia de boxe, que você volta a ser exposto. Só que assim, é engraçado que passa uma semana, 2 semanas, aquele tímido está conversando com o outro, aquele que era mais retraído está conversando com o outro, fez uma amizade e virou amigo. E a forma mais engraçada de você criar uma amizade, laço no boxe é treinando. Porque o boxe, assim, tem uma coisa bonita que, assim, não sei se você reparou, acabou a luta, você pode até ser meu rival. Vou pegar na sua mão e vou te abraçar. Acabou, te respeito. Verdade. Então cria esse laço, porque é todo dia você doando para mim e eu doando para você. Tem essa troca. Eu preciso de você. Se você parar para ver, o atleta, ele sobe no ringue sozinho. Mas ele tem um treinador, ele tem um preparador, ele tem um nutricionista, ele tem uma equipe gigantesca por trás dele. Por isso que tem essa parte de socialização é diferente também. Legal. Entendeu? Então são várias as funções e os são benefícios, né? Várias. E fica aí a dica para você que está aí pensando numa outra atividade física ou começar numa atividade física, se é que tem um esporte que é completo e que ajuda muito em todos os sentidos, a disciplina, enfim, tudo, é o boxe. É por isso que está tendo uma procura muito grande nos últimos dias, né? É igual, por exemplo, essa procura também, assistiu às últimas Olimpíadas? Sim. O Brasil foi o país que mais levou integrantes para participar e também teve mais mulheres. Inclusive, a Beatriz Ferreira, não sei se você conhece, é a atual campeã brasileira, que é daqui de Juiz de Fora. Não sabia. Ela defendeu o título agora no sábado. A Beatriz, se eu não me engano, está com uns 30, 31 anos. Ela é a terceira mulher que ganha o título mundial, mas é a primeira que mantém o título depois, que faz a primeira defesa, né? Além de ser campeã mundial, a Bea também faz parte da seleção olímpica. Então, assim, todos esses movimentos estão aumentando a divulgação no boxe no Brasil, né? E faz com que várias pessoas comecem a procurar a modalidade. E isso, para nós que somos professores também, é muito interessante. Bacana. E o boxe também, para você, foi uma... Você falou que o boxe mudou sua vida, né? O que o boxe proporcionou? Quem que era o Fonte antes do boxe? Cara, são 3 versões da minha pessoa. Tem a quando eu iniciei, a antes da pandemia e a após pandemia. Quando eu iniciei, como já tinha te adiantado, era uma adolescente assim, não respeitava adultos. Se você viesse me falar alguma coisa, eu não dava ouvidos, eu ia ficar te ignorando. Tava pichando, usando droga, bebendo, meus pais se separando, então assim, cheio de problemas. E aconteceu que eu fui passar férias com a minha avó, não tinha nada em Brasília, onde eu morava não tinha nada, eu sempre fui muito agitado, não tinha nada para fazer lá. Então ela comentou que tinha uma academia de boxe na Rua de Baixo, foi onde eu conheci o professor
Gugu, que começou esse trabalho comigo. Só que, assim, nessa época ainda, eu já tinha feito parkour, tinha andado de skate, todos os esportes, assim, como que fala? De adrenalina, mas coisas que eu fazia sozinho. Sim. Aí eu me encontrei num esporte que eu executava ele sozinho, mas eu dependia do outro. Então, assim, o Fonte, né, nessa época, era rebelde, era folgado, era... que mais que eu fosse falar mal de mim? Não, não respeitava? Não seguia regras. Não seguia regras. Uhum. Essa seria a palavra. Então, assim, em um determinado momento da minha vida, eu me vi dividido entre treinar boxe e ficar naquele auê ali de adolescente, aquele auê ali com os meus tios também, que também usavam drogas, estavam em festinhas. E o meu professor me encontrou foi justamente numa festa dessa. Chamava Feira da Lua, lá em Brasília, toda sexta-feira, onde tinha carro de som, bebida, dança, droga. E, assim, não era um ambiente legal para quem queria estar envolvido no esporte. Só que eu achei legal que ele não foi aquela chamada de atenção, tipo assim, vou te falar. Ele não foi agressivo no que ele falou. Ele me deixou escolher. Ó, tem esse caminho e tem esse. Você não vai conseguir fazer os dois. Ou você está comigo, ou você está com eles. Graças a Deus, eu escolhi o boxe na época, mas mesmo assim ainda fiz muita cagada nesse processo. Mas assim, foi uma coisa que eu vim entender depois de mais velho. Quando eu não estava na academia, estava vendendo saco de lixo para pagar o aluguel, mas às vezes ele me chamava, preciso que você vá lá para apertar não sei o quê, preciso que você fique lá para limpar não sei o quê. Aí eu ficava resmungando, mas vou lá. Eu gostava de estar... E você tinha quantos anos? Isso eu tinha 16, 17. Então assim, eu gostava de estar naquele ambiente. Por mais que eu ia falar, carrega aquilo para mim, tá bom. Achava ruim, mas gostava de estar ali. Então aquilo foi me ocupando, aquilo foi me tirando da rua, aquilo foi me tirando de perto das pessoas que seriam um mau exemplo para mim, que eram os meus tios. Então chegou um momento que eu estava fazendo por prazer, eu queria estar envolvido, queria estar ali, queria estar perto, queria estar junto com quem estava fazendo aquilo, entendeu? Aí aconteceu que eu tive que voltar para Belo Horizonte, não queria voltar por conta do boxe, tanto que eu não gosto de Brasília, eu gosto do boxe, gosto da família do meu professor lá, da galera, mas Brasília mesmo nunca gostei muito. Mas assim, aí aconteceu que eu morava no bairro 1º de Maio, a academia mais próxima era lá no Mineirinho, que era dentro do ginásio do Mineirinho, né? Parei de treinar, aí tive que trabalhar. Então assim, aí nesse período, isso já era 2009, fiquei oscilando, né? Quando achava algum amigo que entendia alguma coisinha, tentava treinar, mas parei de treinar. Aí nisso eu pensei em fazer jornalismo, porque eu gosto de rádio, gosto de comunicação, mas também não dei sequência, até começar a fazer educação física. Então eu cheguei a fazer estágio na academia com treinamento funcional, musculação, funcional eu gostava mais, mas sempre pensando no boxe. Sempre com boxe em mente. Tentando, como que eu vou chegar, aproximar. Eu não sabia que, por exemplo, eu via todo mundo treinando, mas eu não sabia que também teria que estudar. Nunca passou pela minha cabeça. Então, comecei a dar umas aulas ali bem básicas, muito ruim, aliás. Umas péssimas. Hoje eu me vejo no passado, não, era horrível. Mas que até então funcionavam para aqueles alunos naquela época. Aí, quando chegou na época da pandemia, um aluno foi e me falou que eu quero treinar só boxe. Eu falei, agora é a minha chance de começar a dar aula de boxe. Só que aí, nisso, eu dava aula tipo de 5 às 11 todo dia. E ficava, pô, não consigo nada, não construo nada muda. Até que uma aluna minha que mexia com a administração parou para conversar comigo e falou assim, quanto tempo dura seu material de boxe? Que na época nem era meu, eu peguei emprestado. Eu não tinha. Quantos você gasta de um aluno para o deslocamento? Eu não sei. Então, assim, várias coisas que ela me perguntou do meu negócio, na época eu não sabia, e aquilo me deixou assustado e preocupado. A manopla, que é o nosso instrumento de aula, na época foi muito engraçado. Eu pedi o meu vizinho para ir emprestado 3 meses. Deixa 3 meses, fiquei mais de um ano. Nem ela você tinha dinheiro para comprar? Não tinha dinheiro. Tipo, então, assim, e fiquei com vergonha de devolver, porque estava muito ruim, muito ruim. Aí, durante a pandemia, eu comecei a fazer algumas aulas online, né? E na época eu não tinha carro ainda.
Aí um pessoal lá de Nova Lima me perguntou se eu teria disposição e horário para dar aula em Nova Lima. Eu falei, tenho. Mas não falei que eu não tinha carro. Foi ali que começou a minha virada de chave. Então, assim, eu falo que a minha primeira motivação para gerar essa mudança foi a raiva. Raiva de não ter as coisas, raiva de não conseguir, raiva de ver que talvez eu teria um potencial, mas eu não me dispunha a fazer, não pegava para fazer, sabe? Ficava só naquela teoria. Eu sei E você já tinha 32 anos quase? Isso. E não tinha nada ainda? Não tinha nada ainda, cara. Não tinha, mas aí eu comecei a entender que era culpa minha. Uhum. Aí eu escutei uma frase que ela ficou engessada na minha mente, que foi: você é o reflexo das 5 ou 4 pessoas que você convive ou anda. Aquilo, tipo assim, mexeu muito comigo. Mexeu muito. Falei, nossa, eu tô todo errado. Eu tenho que mudar muita coisa, eu tenho que melhorar muita coisa. Foi daí que me veio o start. Se eu quero ser reconhecido dentro de um trabalho, eu tenho que ser especialista. Foi aí que eu comecei. Aí eu cheguei no Velha Guarda, em 2019. Comecei a me dedicar com o treino. Aí eu comecei a estudar boxe. Comecei a procurar cursos, seminários. Aí sim eu comecei a aprofundar. Então teve um fonte lá atrás que foi salvo pelo boxe. Aí em 2017 eu comecei a usar isso como profissão, iniciando, só que a virada foi em 2019. Foi quando eu comecei a entender que não dava para eu fazer aquilo que eu queria com a estrutura que eu tinha, ou com a mentalidade que eu tinha antes. E você formou a educação física? Eu não formei ainda. Está estudando? Estou estudando. Entendi. Estou estudando e você assim... deu uma pausa assim, para especializar no boxe mesmo. Cara, não foi isso. É engraçado, na faculdade muita gente falava assim: por que seu pai não te ajuda? Por que sua mãe não te ajuda? Meus pais não tinham condição. Então, antes de entrar na faculdade, eu estava num emprego que eu ganhava uns 3 mil reais nessa época. Aí eu fui e fiz a loucura. Vou sair fazer estágio de educação física, né? Para ganhar 400 reais. Aí me lasquei. Então, aí assim... aí foi um período assim de águas profundas, porque a academia não me dava moral. Aí eles começaram com treinamento funcional. Aí eu queria dar aula, mas não me deram a oportunidade. Aí eu comecei a dar aula em parque ecológico. Aí por conta própria. Por conta própria. Então, assim, o que eu estava ali aprendendo, eu fiz alguns cursos na época com... Conhece o Kenji do Supercore? Sim. Fiz curso com ele. Então, assim, aquilo ali... Aí, quando eu fiz o curso com o Kenji, já me abriu o olho assim, pô, esse negócio é muito grande. Não dá para ser medíocre nisso. Não dá. Então, comecei a enxergar isso. Só que eu não tinha oportunidade. Só que aí, nessa época, eu comecei a trabalhar de voluntário no parque. As minhas aulas eram engraçadas. O meu público era um monte de idoso. Então, ali eu falo que foi o meu laboratório. Aí, dali, eu comecei a cobrar 10 reais por pessoa. Aí, eu ia pro parque ecológico todo sábado, domingo, dar aula 10 reais. Ficava lá o dia inteiro. E, tipo assim, ficava mó feliz. Pô, deu 10 pessoas na minha aula aqui, deu 5, deu 6. Então, dali eu fui fazendo esse meu laboratório. E depois que eu vi que deu certo, aí eu comecei a fazer as aulas de boxe com o público que eu tinha. Que na época era só para emagrecimento, era uma aula mais lúdica, ninguém queria treinar boxe. E eu não estava capacitado para dar aula de boxe. Era mais funcional, Era mais um funcional, entendeu? Então, assim, por isso que, assim, eu não julgo quem está dando esse tipo de aula hoje, desde que a pessoa também esteja pronta, esteja apta a querer aprender. Então, assim, é a mesma coisa de chegar aqui, como que você faz seu trabalho, me ensina, o que você fez, o que eu preciso fazer. Então, comecei a tomar essas atitudes, que eram coisas que eu tinha raiva no passado, mas não tinha nenhuma demonstração da minha parte de querer evoluir, de querer melhorar. Então, assim, eu me divido nesses 3 estágios. Aquele que foi salvo lá atrás, aquele que entrou em conflito com ele mesmo em 2017 e em 2019 que começou a engatinhar. Então o boxe lá na sua adolescência salvou a sua vida, te tirando das drogas, da rua e etc. E mais recente agora mudou, transformou sua vida, se tornando aí a sua profissão, né? Minha profissão. É engraçado que, assim, ó, hoje, assim, eu tenho meu espaço lá alugado, mas é meu, né? Graças a Deus. E ele vai completar 1 ano agora no dia 8. Eu estava num outro espaço e eu fiz a mudança no dia 24 de dezembro, né? E, assim, eu costumo falar que algumas coisas que deram errado, elas acabaram dando certo. Porque eu me tornei teimoso. Não, para você ter noção. Nesse 2019, 2020, eu comecei a engatar ali com as aulas. Pô, começou a aparecer bastante aluno de personal. Comecei a tomar gosto. Aí fui saindo da academia. Falei, não, uma hora eu vou trabalhar sozinho. Aí uma academia me chama para fazer uma parceria. O dono da academia me ofereceu um espaço onde ele bancaria tudo,
saco, Estrutura estrutura toda, eu só daria as minhas aulas. Eu falei, nossa, perfeito, maravilha. Faltando 2 semanas para começar o trabalho, o cara me chama, não vamos fazer mais não. E nisso eu já estava sem trabalhar. Aí eu voltei para a academia que eu estava dando aula. Aí lá eles tinham um espaço que era como se fosse tipo, não entulho, mas assim, onde tudo que tá quebrado, põe nesse espaço aqui. Aí eu fui e limpei um corredorzinho assim e comecei a dar umas aulinhas ali. Aí eu falei com o dono, falei, cara, se eu limpar aqui, se eu mexer aqui, quanto você me cobra de aluguel aqui? Ah, cobro X. Então, beleza. E assim foi indo. Fui liberando mais espaço e fui parando de aula para academia e me arriscando a dar aula e fiquei 3 anos nesse espaço. Aí fui e fiz a primeira reforma. Aí já estava levando o treinador para fazer curso lá, as aulas já estavam fluindo. Falei, pô, agora vai. Aí me veio a pedrada, né? Acabei de fazer a reforma, aí me chamam, você vai ter que sair. Não. E na época eu não tinha contrato. Então, assim, foi tipo uma caixa d'água. Pô, acabei de gastar tanto. Investiu, gastou. Investi, fiquei mal um dia. E é o negócio que eu falo sobre mim, né? Eu tenho direito de ficar mal um dia. Um dia eu vou ficar mal. Um dia, mas no outro dia eu não posso ficar resmungando. Tem que fazer alguma coisa, não dá tempo. Aí, assim foi. Aí fui para esse novo espaço. Já estava pesquisando já, acabou que deu certo. Mas assim, aí quando eu comecei a montar a estrutura lá... Esse atual. Esse atual agora, né? Fazendo um resumão. Um dos meninos que estava mexendo com serralheiro, bem novo, né? Eu falei com ele, cara, na sua idade eu fazia exatamente o mesmo trabalho. Eu fui ajudante de serralheiro durante 2 anos. Eu trabalhava de ajudante de serralheiro de segunda a sexta, aí para compensar, sábado e domingo eu trabalhava no Lava Jato. Leandro, quando a câmera voltar para você, pede ele para ir para a direita. Eu falei, não tô tá muito sonho. No campo da tela. Como assim, cara? Eu nunca sonhei com isso. O que aconteceu é que lá atrás foram surgindo pessoas, oportunidades que me levaram até aqui. Eu mudei algumas decisões, mudei algumas amizades e comecei a enxergar o que eu realmente queria. Eu entendia até o momento que o boxe me fazia bem, mas eu nunca... Se me perguntasse para o Fonte lá em 2007, para que ser dono de academia, vai ser professor, eu não sabia nada disso, nem pensava. Então, foram situações que foram acontecendo e eu fui abraçando. Foram te levando. Foram me levando. Foi nada planejado, não foi nada organizado. Não foi. A situação foi... Não foi. Foi te levando. E assim, parece até assim, um errado que deu certo, mas assim, eu na minha vida é assim até hoje. Eu preciso de problemas. Eu não funciono ali no como é que fala? No comodismo, tá dando tudo certinho. Não. Tem que acontecer e aí alguma coisa. você... tem que acontecer alguma coisa, às vezes, de ruim, para eu enxergar, não, você está errado nisso, tem que melhorar isso. Tem que acontecer alguma coisa para eu conseguir fazer, para eu reagir, mas isso é meu. Até uma frase que eu vi outro dia, né? Não existe paz sem guerra. Para você chegar no seu estado de paz ali, tem que ter uma guerra. E você acha que isso tem a ver com o boxe também? Para mim tem. Para mim faz sentido. Porque se você parar para observar as outras lutas, se o boxeador fica parado, a primeira coisa que vai acontecer é o juiz chegar, lutem, vocês não podem ficar parados. É a pressão da luta. Você não vai ver 2 boxeadores rodando no centro do ringue sem contato. Então, para mim, a vida, ela também é assim, ela te pressiona, ela te empurra. Tem que estar sempre fazendo uma coisa. Tem que estar sempre fazendo uma coisa. Você está atacando ou você está tomando. Exato. Resumindo, só que a diferença é como eu estou recebendo esses ataques. Seja ele físico, ele no boxe. Aí, gente, lição para a vida. Seja na vida, porque assim, é um negócio que eu tenho muito assim enraizado em mim no último ano. Uma coisa é você não ter condição. Outra coisa é você não fazer nada. Que era o que me incomodava. Eu ficava lá reclamando, não tenho nada. Eu não fazia nada para ter. Então, ontem eu falei isso com um amigo meu, que ele falou de uma viagem que ele vai realizar o sonho e tal. Eu falei, cara, quanto tempo você planejou essa viagem? X tempo. Quanto tempo você pagou do X tempo? Antes de você comprar a passagem, o que você fez? Eu olhei quanto que era, onde que era. Então é isso, é planejamento. Eu aprendi a melhorar o meu planejamento, aprendi a me estruturar. Então, assim, entre você não ter alguma coisa e não fazer nada para ter ou para conquistar, são caminhos diferentes. E o boxe também é isso. Entre você me atacar ou ser atacado é diferente. Você vai escolher. Porque, por exemplo, se eu vou para cima de você, estou só te atacando, você não decide se defender e contragolpear,
você vai sucumbir uma hora. Cara, teve um sparring que eu tava fazendo, um cara casca grossa. Sabe aquele cara que tá todo mundo de capacete, de negócio no dente, o cara com a cara seca, assim. Cascudo. Otacir lá. Cara bruto, viu? E aí foi 3 minutos e tal, e eu aprendi que tem que movimentar e tal, pá. E eu fui indo pra cima e batendo, então assim, uai, tá legal, tá fácil, rapaz. Na hora que ele olhou no relógio, faltava 20 segundos. Apertou. Mas ele veio, tomei tanto. Mas tanto que eu saí desorientado, quase dei um teto preto e falei assim, tá vendo? Eu te cansei 2 minutos e meio. Sim, estratégia. Te cansei 2 minutos e meio e agora você não é ninguém mais. Então, como que o boxe ele te ensina assim a apanhar, a bater, a esperar? É pura estratégia, né, cara? Mas pensa... E como que isso aplica para a vida, né? Traz isso para sua vida, igual eu te falei. Estou lisonjeado pelo convite, é a minha primeira vez aqui no podcast. Você já está fazendo isso. Então, você sabe quais câmeras, você sabe onde olhar, você sabe o que fazer, porque você já passou. Então, se esse cara que você fez o sparring estava tranquilo, é porque ele já esteve no seu lugar. Então, assim, boxe é tão gigantesco porque ele tem esse crescimento dentro da modalidade e fora. Se você pegar um atleta ou alguém que realmente pratica e leva o boxe a sério, vai ser a pessoa mais calma do mundo que você vai conversar. As pessoas têm uma imagem assim, lutador, cara violento, né? Não é, porque justamente ele aprendeu a controlar as emoções dele. Então, assim, é muito difícil você ver um cara que é lutador, atleta, perdendo a linha. Recentemente, agora, não sei se você viu, tinha um campeão mundial num jogo de beisebol, fizeram vários vídeos de meme, né? O cara batendo boca com ele, ameaçando tacar um copo de refrigerante. E ele só balançando a cabeça e tal. Aí no final do vídeo mostrava ele lá, o cara campeão mundial. Aí chega um amigo dele, tipo assim, e tira ele de perto. Ele só olha pro cara, tipo assim, acho que ele não sabe o que é isso, né? Agora, quando acontece, assim, só de curiosidade, naquelas prévias ali, igual o cara deu um tapa, o Mike Tyson deu um tapa na... a maioria ali é só... Cara, hoje é o que está vendendo, né? Entendi. Não vou condenar porque o que acontece? Mas se aquilo ali é real mesmo, ninguém sabe, algumas né? situações sim, mas ali, por exemplo, pode ter sido um combinado para vender mais a luta. Então, assim, é o trash talk. Isso já existe há anos. Lembra, o Muhammad Ali fazia muito isso. Então, assim, no meio da luta, existem esse tipo de lutador que ele consegue fazer isso e ele invade a sua mente. Entendi. Então, se o cara te desequilibra antes da luta, você vai lutar com raiva. A gente estava falando agora há pouco. Sim. Desconcentrado. Então, aí você imagina, volta no tempo da escola lá, aqueles caras que mais te zoavam, que mais te botavam apelido. Como é que você fica... como é que eu vou te explicar? Desconcertado? Não, como que você rebate um cara desse? Não responde. Entendi. Verdade. Se eu chegar e falar assim, ô Leandro, você é isso. Aí você vai falar comigo que você não é. Aí vira discussão. Então ali, essa provocação... Você não respondeu, acabou, né? Acabou, não tem o que ficar te zoando. Vou falar o quê? Você não falou nada, eu saio andando. Falo muito com criança, não tá brincando, não. Não gostou, sai de perto. Você tem essa escolha de sair de perto. Você não tem que ficar revidando o tempo todo. Entendeu? Então, o caso do trash talk é o que vende, mas não é só na luta. Você pensa assim, ó, quem vai assistir a luta vai ser o cara que gosta do Mike Tyson e o cara que odeia o Jake Paul. Então, você gosta do Mike Tyson? Eu quero ver o Mike Tyson dando uma surra nesse menino porque ele foi folgado com o Mike Tyson. E tem um menino novo que, nunca vi o Mike Tyson, eu gosto do Jake Paul. Que é famoso. Que é famoso. Então, assim, ou eu vou comprar o pay-per-view ali para assistir porque eu gosto ou porque eu quero ver alguém se ferrar. Você entende? Entendi. É legal essa questão da venda, né? Afinal, você até falou aí de comprar ali o pay-per-view e tal, de ter acesso ali à luta. Se fosse tudo ali, todo mundo no paz e amor e tal, vendia. Como realmente eles são ali nos bastidores, não venderia, né? Vendia. A mesma coisa da notícia, por exemplo. O que hoje o jornalista mais precisa fazer é um título que venda. Então, esse vídeo, eu vou postar, vou fazer os cortes. Por que o corte faz sucesso? É o que você extrai ali, que é o que faz vender, né? Legal. Agora, quais lições, assim, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas, sim, quais lições você acha que você pode tirar, que a gente pode tirar do boxe e aplicar na vida? Disciplina. Cara, acho que pra mim a maior de todas é disciplina e respeito. Vou te dar um exemplo agora. Tem 3 meninos lá da região que eu falo assim que eu adotei, né? Eles não pagam. Então, meus filhos lá. Aí, primeiro dia que veio treinar comigo,
fiz o combinado. Ó, se faltar 3 aulas no mês, tá fora. São menores de idade, quero ver o boletim no final de ano. Beleza? Beleza. Acabou a aula, quero que você junte o material e limpa para mim. Beleza? Beleza. Na primeira que eu pedi, o menino ficou meio assim, né? Eu tenho que limpar tudo, professor. Eu falei, vai. E eu fui ajudar ele, na primeira. Na segunda, eu fiquei só coordenando. Ó, faz isso para mim, faz aquilo. Na terceira, professor, é para limpar todos os sacos, né? Todos os sacos. Aí a mãe vai me mandar uma mensagem. Esse menino tá mudando. Esse menino tá me respeitando mais. Esse menino não sei o quê. É igual aquele áudio que eu te mandei. Aquele aluno meu tem 13 anos, cara. Então, assim, na hora até que me travaram, assim, porque é o que eu sentia com o meu professor. Isso me emociona, entendeu? Porque é o que eu sentia, esse cuidado, e ele vem de respeito e disciplina. Então, se você parar para pensar, eu vou te falar o motivo que eu respeitei o meu professor. Porque o que ele mandava eu fazer, eu via que ele também fazia. Então, ele era digno do meu respeito, era o exemplo. Então, eu tento transferir isso. Então, para mim, a disciplina, que é aquilo que vai te conduzir dentro ali do esporte, mas tem que ser o respeito. Não adianta eu pedir para você uma coisa que eu não faço para mim. Então, é o que eu coloco para meus alunos. Eu, como professor, tenho que treinar muito mais. Eu tenho que me dedicar muito mais. Eu sinto os mesmos sentimentos. Raiva, ansiedade, frustração, eu sinto também. Mas eu vou aprendendo a lidar com eles. Então, assim, a disciplina e o respeito, para mim, são os pilares. Além desses, uma coisa que eu acho interessante para a vida, principalmente do jovem, claro, a gente já falou muita coisa aqui, né? Isso que você falou, a questão da impaciência, de saber passar pelo processo, de esperar o tempo e tal. Mas hoje a gente vive um tempo onde todo mundo foi feito assim para vencer, né? Você é criado ali, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o melhor funcionário, obviamente, e a gente não sabe perder. Né? Então a gente vê hoje, por exemplo, um rapaz que a namorada termina, o cara cai numa depressão, claro que isso acontece, né? Tem a questão fisiológica mesmo da questão, mas muita gente desesperando quando sofre uma perda. A gente viu na pandemia situações do dia a dia, né? Porque ali, às vezes, por mais que o pai cerque o filho ali de tudo quanto é blinde o filho, essa palavra, blinde o filho de não sofrer, de não ter perdas e tal, chega uma hora que é inevitável, né? Então hoje a gente vive numa geração que não sabe muito lidar com a perda. E o boxe, não lembro se algum lutador que falava isso, que até mesmo você precisa treinar para apanhar. Até para apanhar você tem que saber, né? Então, assim, o boxe te ensina a perder também. E apanhar também. É interessante você estar falando isso aí, porque é o seguinte, eu tenho... Hoje eu não estou com tantas crianças não, mas já trabalhei com aulas coletivas infantis e acontece muito isso. Do menino, assim, não conseguiu o que ele quer, grita, faz birra. Então, assim, todo pai me pergunta qual a melhor idade para a criança começar a praticar o esporte. Eu falei, a idade que ela sabe receber comando. O meu comando? Não, o seu. Então, primeira coisa, não adianta eu querer educar o seu filho se ele não recebe educação. Não vai funcionar. Se ele é teimoso em casa, se ele é bagunceiro, e eu chegar lá, fulano, faça isso, ele vai me desrespeitar da mesma forma. Então, tenho que criar formas de chegar até ele. Isso que você falou sobre perca, eu acho muito interessante, porque eu já discordo. Eu não acho que todo mundo foi feito para vencer. Você viu a série da Ayrton Senna? Sim, estou vendo. Cara, achei maravilhoso. É aquilo, o cara é obcecado, é determinado. Então, nem todo mundo está disposto a fazer isso. Tem isso, entendeu? Então, assim, o que eu falo, principalmente para criança, né? Se você perder sem fazer a sua parte, você perdeu para você. Se você fez o seu melhor, e mesmo assim o outro ganhou, você tem que respeitá-lo porque ele foi melhor que você, mas não significa que você foi ruim, não. Você volta para casa e treina de novo, que é o que o lutador faz. Perdi, não vou ser desrespeitoso com você, eu vou entender. Aí volta no mental. Aí eu vou entender o meu erro, voltar para trás e começar de novo. Então, por isso que eu falo, vencer não é para todo mundo, porque perder dói. Entendeu? Então, assim, o que você falou da questão da frustração, foi esse caso recente agora aí do avião, você viu? Da mãe no avião, então é mais ou menos aquilo. Então, da janela. Da janela. Então, o que eu vejo hoje são situações onde os pais não permitem que os filhos passem por frustrações. Então, se ele não passou, ele vai reagir daquela mesma forma.
Teve um caso uma vez, eu estava dando aula para um menino de uns 6 anos, aí eu coloquei assim, ó, cone verde é o jab, cone laranja é o direto. Aí na hora que eu parei de falar cone verde e laranja, o menino começou a berrar. Eu quero o verde e o laranja. Eu falei, não, mas o verde é o jab, o laranja. Tá. Aí parei de falar de novo. Aí começou a gritar, xingar, e a mãe chegou e enfiou um tapa na mãe. Que isso? Ô, filhinha, você não pode fazer isso com a mamãe, não. Aí eu cheguei perto dele, ele levantou a mão. Eu falei, se você levantar a mão pra mim, eu levanto pra você. Se você levantar a mão pra mim, eu levanto pra você. Aí ele foi e fingiu me dar um tapa, eu fui fingir. Ele, você não pode bater em mim. Eu falei, você também não pode bater em mim. Aí a mãe chegou, o que ele fez? Deu um tapa na mãe. Então, o que está faltando hoje, na geração de hoje, é limite. Uhum. Limite. As coisas, assim, eu sou muito rígido, igual eu te falei, mas não é que tem que ser isso o tempo todo. Só que tem coisas que elas têm que fazer sentido. Igual, por exemplo, sempre chegam lá no espaço, eu estou dando aula, aí tem um punch ball, né, que faz barulho. Se eu não tiver uma atividade que eu preciso que o aluno concentre, não me incomoda. Agora você chega lá e... Não é para tocar nisso agora. Não mexe, por favor. Já foi ensinado. Mas já teve caso de gente, às vezes até adulto, que chega lá e faz alguma coisa que me atrapalha. Eu chamo atenção. Então, assim, essa questão da frustração, saber perder, não se encontra só nas crianças, nos adultos também. Mas é porque ele também não passou por essas situações. Aí volta de novo na exposição, que o boxe também vai dispor. Teve um caso lá no Velha Guarda recente. Você não sabe perder, mas você vai cair num ringue com alguém que vai te fazer perder, exatamente. Né? Teve um caso recente lá no Velha Guarda agora, de uma menina que ela fala que ela tem problema com riso, né? Ela ri de qualquer coisa. Aí ela começou a rir, o mestre chamou a atenção dela. Tipo assim, eu tô falando uma coisa séria, você tá rindo, qual o motivo da sua risada? Aí ela se sentiu ofendida porque ele chamou a atenção dela. Eu falei assim, ó, ele estava dando um sermão, você começou a rir. Sem problemas que você tenha aí o seu ataque de riso, mas ele não sabe. Na cabeça dele, você desrespeitou ele na frente de todo mundo. Você chegou nele para conversar depois? Não. Então, só ficou com a ofensa. Ficou com a ofensa e outra coisa. Você passou informação para outra pessoa. Você não chegou na pessoa que você deveria ter falado. Que é uma coisa que também acontece isso. Acontece hoje. As pessoas não dirigem a reclamação, a insatisfação para a pessoa que ela deveria falar. Ela fala com o outro e vai fazendo esse círculo. Então, sábado agora, eu coloquei 2 alunos de 13 para fazer o soltinho, sem força técnica. Aí um prevaleceu em cima do outro. Só que aí o que perdeu ficou bravo, foi no banheiro, eu vi que ele chorou, voltou. Aí o outro, eu achei engraçado, foi o cara se levou pro coração. A gente só tá treinando, me desculpa. Ele não queria conversar. Aí peguei os dois, pega na mão dele. Ele tá te pedindo desculpa, mas ele não te bateu. Olha como que ele tá sendo legal com você. Ele tá pedindo desculpa por uma coisa que ele não fez. O professor mandou treinar, eu tava treinando, você tem que entender. Ficou sem conversar um tempinho. Aí saí da sala, depois eu vi os dois conversando. Aí ele chegou assim em mim. Eu entendi, foi melhor que eu tenho que treinar. Foi, tem. A raiva passou. Então é isso. Que bom, né? Ganhei meu dia. Legal. Então, assim, todo problema, seja raiva, seja frustração, você tem que entender o que está acontecendo com você primeiro. Que é a mesma coisa na luta. Uma vez eu fiz um sparring com um atleta que ele se posicionava com as bases paralelas. Ele me bateu demais. Porque eu ficava tão preocupado com as pernas dele que eu não tinha uma estratégia para sair. Fiquei preocupado com as pernas dele. Apanhei. Fui para casa pensando, por que esse cara tá me pegando? Aí comecei a entender, se eu fizer isso, funciona. Voltei no outro dia, fiz de novo, aí melhorei. Então a questão é, igual você falou, todo mundo fala que eu tenho que vencer. Beleza, ok. Mas o que eu preciso para vencer? Sim. Então, assim, as pessoas estão querendo, assim, estar no pódio, ter posições de alto nível, mas ninguém... não quer pagar o preço, passar pelo processo. Não quer se preparar. Passar pelo processo. Você não quer estudar a mais, você não quer trabalhar a mais, você não quer fazer nada que desgaste. Mas eu falo que muito de trabalho, mulher, né? Por exemplo, o corpo dela, que deve ser bomba, deve ser não sei o quê, deve ser estética, deve ser cirurgia. Mas pergunta para ela quanto tempo? Sei lá, 5, 10 anos. Eu fiz com uma aluna recentemente, né? Eu perguntei para uma aluna que ela questionou sobre o corpo dela, quanto que você coloca no agachamento? Ela, 140 quilos. Falei, você, cotonete, você está querendo ter o mesmo resultado?
Não vai ter. Então, assim, além de querer antecipar as coisas, querer as coisas mais rápido possível, você não entende o processo Ainda do outro. critica o outro, né? Critica e você não está disposto a fazer o que o outro faz. Verdade, Entendeu? verdade. Cara, já tem quase 1 hora. Você tem aula daqui a pouco. Deixa eu te perguntar aqui 2 coisinhas rápidas. Você ainda tem contato com o seu primeiro mestre? Com seu Tenho, É? até hoje. Então manda um recado para ele aí. Manda Aproveitar sim. aqui ao vivo para milhões de frente? pessoas de frente. Gugu, já te falei isso 1000 vezes, você não foi só um treinador, você foi um pai, é um cara que eu tenho muito respeito, muito carinho, e o senhor é muito importante para mim, o senhor e toda a sua família. Então, se eu estou na posição que eu estou começando a chegar hoje, quem deu esse start foi o senhor, então sempre grato. Muito obrigado, abração. Bacana, show de bola. E aqui, qual conselho você daria para um jovem que está aí perdido, que pensou em entrar numa academia de boxe, que teve como você esteve há um dia atrás, Sim. um tempo atrás? Cara, pensa muito não. Porque eu acho que assim, esse era o meu defeito, pensar demais. Criar possibilidades, mas não agir. O que falta hoje é ação. E se você pegar para separar a palavra motivação, você tem que ter um motivo para agir. Só que só você sabe o seu motivo. Então, tenha mais ação, tenha mais vontade de fazer as coisas. É uma coisa que eu falo muito na aula. Tenha mais vontade, demonstre mais vontade. Querer uma coisa, executar já é outra. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens de hoje é tenham mais vontade. Tenham mais vontade e aquilo que você pegar para fazer, por mais pequeno que seja, faça da melhor forma. Melhor forma. Legal. Eu acho que naquela conversa prévia que a gente teve, você falou um pouco sobre o ferro que afia Ferro o afia outro ferro. ferro, né? Por que disso? O que, Cara, que isso significa para você? Se você parar para pensar, o ferro e o fogo, né? Pensa assim, ó, o fogo controlado, ele constrói. Constrói ferro, constrói próprio ferro, constrói carros, constrói estruturas, derrete joias, constrói. É um fogo controlado. O fogo descontrolado, ele destrói. Então, você entende que é a mesma ferramenta usada de formas diferentes? Uhum. Então, o ferro, ele afia. O ferro, quando ele está com a lâmina pronta para ser afiada, quando ele está, quando ele está disposto. Uhum. Então, quando eu falo ferro afia ferro, só tem um jeito de você ficar bom no boxe. Sabe qual é? Treinando. Você não vai baixar um arquivo, não vai. Só tem um jeito de você aprender a pular corda, pulando. Então só tem um jeito de você se afiar, entrando no meio da arena. E esse era o diferencial, a gente estava falando do Ayrton Senna, né? Muito. Ele se tornou aí o campeão, o rei na chuva, porque Sim. ele simplesmente decorava a pista, né, cara? Cara, e não só isso, mas ali mostrou pouco. O Ayrton Senna, ele foi um dos primeiros atletas a se preocupar com a parte física do atleta. Você vê que ele mostrou ele correndo, Sim, nadando. Naquela época não tinha isso, não. Então ele entendeu que o corpo dele ia ao limite, ele entendeu o calor que ele sentia, ele entendeu que ele precisava se preparar para aquela situação. Então, assim, tanto que hoje o treinamento físico dos atletas de Fórmula 1 é pesadíssimo. Então, ele era um cara que ele entendia das pistas, ele entendia da mecânica do carro, ele era um cara que entendia do físico. Então, assim, ele juntou tudo aquilo para se tornar um campeão. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante na série foi que, assim, ele sabia que ele era bom, ele sabia. Só que ele não foi campeão de cara, não. Demorou. Uhum. E aquilo você via que consumia ele. Pô, ganhou uma corrida, mas não fui campeão. Ah, estão falando bem de mim, mas eu não fui campeão ainda. Então, assim, aqui ele tinha um motivo para continuar competindo. E, assim, eu vi a mãe dele falando que ela achava que depois do primeiro título ele iria parar. Não, se eu já conseguir chegar, eu vou de novo. Então, às vezes, o difícil não é ser campeão, é se manter como campeão. Então, assim, a Ayrton Senna é diferenciado, mas você pega aí também um cara que eu gosto, LeBron, do basquete. Eu vi uma entrevista dele, que eu achei, assim, fora de série. Você viu que o Lakers contratou o filho dele? Não. Eles estão jogando juntos, né? Aí ele falou assim, aqui dentro ele não me chama de pai. Aqui dentro ele me chama de LeBron, o número dele, de mano, de bro, menos de pai. Porque aqui dentro nós dois servimos a uma instituição.
Nós dois temos um comprometimento com o time. Lá fora a gente volta a ser família. Você parar para pensar, nossa, que cara grosso, que cara estúpido tratando o filho dele assim. Não, ele só está dando a importância ao que ele foi proposto a fazer, ao que ele está sendo pago para fazer. Então, assim, caras como esse, caras como Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo e outros que têm essa mesma linha, são os caras que são lembrados, Michael Jordan também, são lembrados porque eles fazem o que a maioria não está disposta a fazer e outra, não aguenta. Sim, verdade. Entendeu? Para finalizar, cara, qual que é o seu maior sonho? Cara, assim, eu falo que eu tô... Agora, eu fui pro Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, foi tipo ir pra Disney pra mim. Foi, pô, cara, viu atleta da seleção, treinador. Você competiu? Não, eu fui como treinador. É mesmo? Então, assim, foi engraçado porque o cara que você vê ele pela televisão, você compete contra ele. Aí você olha do outro lado do ringue e tá o treinador dele também, que é famoso, reconhecido. Então, assim, meu sonho é simples. Eu tenho vontade de ir pra fora, estudando boxe, conhecendo boxe, mas eu fosse falar assim, um sonho hoje dentro do boxe, seria ir na Filadélfia e correr na escada do Rock Balboa. Legal, você é fã dele, né? Eu gosto. Gosto porque, assim, o filme do Rock mesmo não é uma história de esporte. É um drama, é uma história de superação. Então, assim, eu nunca saí do Brasil, eu tenho vontade de ir na Europa, nos Estados Unidos, mas se eu fosse hoje nos Estados Unidos, falar assim, ó, vou te dar uma passagem, pra onde você quer ir? Filadélfia. Quero ir lá naquela escada, quero correr, quero conhecer as academias de lá. Então, assim, um sonho meu mesmo hoje é aprofundar naquilo que eu estou fazendo. Legal. Entendeu? Então, seria sua vida é o boxe. Respiro boxe. Legal. Cara, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe aí. Sucesso para você aí na sua empreitada, que você continue aí com a sua filosofia de vida, né? Dá para ver que você não é apenas um lutador, um instrutor, um professor, um mestre. Quer dizer, é um mestre. Porque o mestre, ele, com a sua sabedoria, ele ensina e alcança todas as áreas da vida de uma pessoa e que você continue nessa sua missão, nesse seu chamado de transformar o mundo, de mudar o mundo das pessoas através do boxe. Afinal, você é um exemplo disso, né? Como você disse, a gente precisa liderar pelo exemplo. E é isso que você tem feito. Obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. E se você precisar, quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram do Fonte aqui também, do centro de treinamento dele. Chama ele lá, vamos treinar boxe. Se tivesse boxe nas escolas públicas, nossa, eu acho que seria sonho. outra coisa, né? Com certeza. Nossa sociedade, as nossas crianças, os adultos do futuro seriam muito melhores, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Até o nosso próximo encontro, sempre terça-feira, 14h, aqui no Vamos Mudar o Mundo. Valeu!